Nosso bom dia a todos novamente, um grande abraço, os nossos companheiros do Pautalk, também do Facebook, do YouTube, tá? Que estão nos acompanhando aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos então iniciar o estudo da manhã. Nós estamos fazendo o Evangelho de Marcos, né? Já fizemos o Evangelho de Mateus e agora estamos versículo a versículo, né, estudando Marcos. Porque nós precisamos analisar, né, na ótica da visão espírita, né? Na ótica espírita, nós temos que analisar os evangelhos, né? Nós não somos nenhum catedrático aí em teologia, nem em espiritismo, nem em traduções. Nós somos apenas pessoas que pretendem estudar, aprender, né? De alguma forma aperfeiçoar o nosso modo de enxergar a vida, né? Todos nós precisamos aperfeiçoar o nosso modo de enxergar, tá? E o Evangelho é essa possibilidade muito importante que nós temos, né? Que nos foi dada, uma oportunidade que Jesus nos propiciou. Então nós temos que aproveitar, né? O Espiritismo tem o que nos ensinar e tem o que nos facilitar esse entendimento, né? Então vamos lá para o capítulo 8 de Marcos, né? Versículo 1. Nós vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães. A segunda multiplicação dos pães, tá? Porque teve a primeira, nós já falamos, né, sobre a primeira multiplicação dos pães. Agora vamos falar sobre a segunda. Você vê, foi mais de uma vez esse fenômeno que Jesus fez, né, e que está retratado também em Mateus. Mateus também falou sobre isso no capítulo 15, versículos 32 a 39. Tá? Então não foi apenas Marcos, mas Mateus também havia se referido a esse fenômeno. Tá? Então vamos lá. Naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa que não tinha o que comer, convocando os discípulos, lhes diz: Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. Tá? Então, olha só, pessoal, é claro que esses momentos que a multidão está ali junto de Jesus, Jesus está ensinando, Jesus está curando. Jesus não tinha mais sossego, porque as curas que ele fazia corriam de boca em boca a informação dessas curas, né? Por mais que ele pedisse para o pessoal, olha, não conta para ninguém, fica só entre nós aqui o que aconteceu. A primeira coisa que as pessoas faziam era sair falando para todo mundo. Então vinha uma verdadeira multidão ali para terem também a cura e para verem Jesus, até por curiosidade. Muitos queriam ver Jesus, conhecer Jesus, escutar Jesus, né? Então haviam várias motivações, né? Com certeza, assim como hoje. Se surgisse alguém fazendo fenômenos assim, e falando como Jesus, iriam existir várias motivações para que nós o procurássemos. Alguns curiosos, outros querendo ver para crer, né? Outros querendo obter cura, acreditando, outros querendo uma mensagem diferente, né? Então isso tudo acontecia, né? Isso tudo acontecia. E é natural, né? Muito natural que aconteça mesmo. Então, mais uma vez, a multidão ali em torno de Jesus. E Jesus passava, às vezes, por lugares ermos, por lugares distantes e até desérticos, né? Às vezes, Jesus ia para certos lugares que estavam longe das cidades, longe de rios, longe de poços, longe de mercados, longe de... né, da população de plantações. Então havia muitos lugares desérticos, né? Então, como é que eles iriam se alimentar?
Então Jesus demonstrou a sua preocupação, né? O cuidado com as pessoas, né? E ele fala, olha, se eu despedir em jejum para casa essas pessoas aqui, elas desfalecerão no caminho. Eram mulheres, eram crianças, eram idosos, eram doentes. Você imagina o problema que era isso? Se hoje você vai fazer um evento de grandes proporções, tem que ter ambulância, tem que ter água perto, tem que ter banheiro, tem que ter médico, paramédicos, tem que ter um monte de coisa, né? Na época não tinha nada disso, né? Então imagina, né? E eles falam aqui em milhares de pessoas seguindo Jesus. Já pensou? Não é? Então perguntava-lhes, quantos pães tendes? Disseram, 7. Ordenou à turba recostar-se sobre a terra e, tomando os 7 pães, rendeu graças. Partiu-os e dava aos seus discípulos, para que oferecessem a eles e eles oferecessem à turba. Tá? Então, novamente, aquela questão, né? Quantos pães tendes? Né? Emmanuel nos chama a atenção para esse fato. Né? O que vocês têm? E Emmanuel transcende a questão do pão para dizer, quer dizer, o que vocês têm para oferecer? Com que recursos eu vou contar? Ainda Jesus nos pergunta, o que tendes? Quantos pães tendes? Quer dizer, o que você tem? O que vocês têm com o que eu possa contar? Só tem 7 pães, mas já é alguma coisa, né? Quem faz o que pode, faz o que deve, diz o dito popular, não é, pessoal? Se nós temos só boa vontade, às vezes não tenho muitos recursos, mas eu tenho boa vontade. Eu tenho, né, iniciativa de ajudar, eu tenho uma vontade positiva, um desejo de ser útil. É isso que Jesus está querendo saber. Quer dizer, o que vocês têm? Quantos pães tendes? Com o que eu vou trabalhar? Com quais recursos que eu vou trabalhar? Né? E aí eles falam, olha, 7 pães. Então ele ordenou à turba recostar-se sobre a terra e tomando os 7 pães rendeu graças, partindo-os e dava aos seus discípulos para que oferecessem e eles ofereceram à turba. Tinham também uns poucos peixinhos. Abençoando-os, disse, para também oferecer esses. Comeram e saciaram-se. E levaram das sobras dos pedaços 7 cestos redondos. Eram cerca de 4.000. E despediu-os. Olha só. Então, segundo aqui, outra vez eu acho que era em torno de 5.000 varões, fora mulheres e crianças. Né? Aqui eram 4.000. Aqui eram 4.000, segundo. A gente não tem a comprovação ali da estimativa da polícia, a gente não tem aquelas coisas que hoje o pessoal da imprensa perguntaria, né? Quantas pessoas tem lá? Nós não temos, então eu só tenho a informação que eles passam, aqui em torno de 4.000, né? Tá? Então eles comeram, se saciaram dos pães e dos peixes e ainda recolhendo os restos que sobraram, ainda deu 7 cestos redondos. Imagina, 7 cestos redondos, né? Só com as sobras do que comeram, sendo que a quantia é em torno de 4.000 pessoas. Tá? É uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Eu acredito que foi isso que aconteceu mesmo. Né? Esse fenômeno, um fenômeno de transporte, Jesus e os discípulos como fornecedores da energia ectoplásmica, né? Os espíritos conseguem transportar objetos sólidos, seres vivos, conseguem transportar através de outra dimensão. Né? A física está aí querendo comprovar a existência de outras dimensões. Aquele experimento lá no acelerador de partículas lá da França, Suíça, né?
Um dos objetivos é comprovar a existência de outras dimensões, né? Os físicos, esses físicos, né, que têm trabalhado nesse projeto, acreditam nas outras. Teoricamente, isso já foi comprovado, né? Na prática, né, quer dizer, através de comprovações mesmo, de experimentos, eles estão em busca disso, né? E os fenômenos espíritas, os fenômenos estudados já por Friedrich Zollner, aquele físico alemão, né, que próximo ali da época de Kardec, né, talvez um pouco depois, ali, um pouco mais tarde, né, ele fez inúmeras pesquisas com fenômenos de transportes, locais fechados, e aparecia objetos ali dentro daquele local, dentro daquela caixa fechada, lacrada. Esses experimentos eram feitos com autoridades da época, juízes, policiais, pessoas de renome na época participavam. Não eram sessões assim escondidas, eram feitas até publicamente, né? Um grupo seleto, mas era feito publicamente isso, né? Fenômenos de transporte. Não seria propriamente uma desmaterialização e uma materialização. Até o Hernani Guimarães Andrade ele fala sobre isso, né? Não seria propriamente uma materialização, mas seria um transporte em que o objeto ele vem inteiro. Não é que ele se desmaterializou, ele materializou. Os espíritos falam no livro Nos Domínios da Mediunidade que quando os espíritos pegam uma porção de ectoplasma, ou seja, essa força mediúnica intermediária entre o espírito e a matéria, quando eles revestem a mão deles, o espírito reveste a mão dele, com um pouco de ectoplasma do médium que fornece essa substância pura, eles podem pegar uma flor, por exemplo, trazer uma flor de um jardim, eles conseguem pegar uma flor e atravessar uma parede, se os espíritos estão com um pouco desse ectoplasma. Então, ele adquire a condição de atravessar um corpo sólido, atravessar um outro corpo sólido. Então, a flor atravessa a parede. É uma coisa muito interessante, né? E eles fizeram isso várias vezes, né? Tem registros aí históricos de sessões realizadas, de estudos realizados, que isso tudo acontecia. Não apenas flor, o vaso inteiro aparecia. Ainda com o orvalho da noite, foi trazido de algum lugar. Para eles transportarem esses peixes que estavam lá no lago, né, em algum rio lá, e fazer aparecer esses peixes ali no cesto, isso aí não é nada impossível. Tá? Hoje em dia tem ilusionista fazendo isso aí, só que não é ilusionista coisa nenhuma, isso aí é médium de transporte mesmo, tá? É médium de transporte, porque isso é totalmente explicável, totalmente possível através desse entendimento. Os pães, os peixes, tá? Não é que isso foi sendo produzido na hora, é que foi sendo transportado, provavelmente, tá, pessoal? Tá? Então, é isso aí, né, pessoal? São as possibilidades. Pessoal, não vai ter mais carência daqui a algum tempo. O ser humano descobrindo esses potenciais que ele tem, cada vez mais nós vamos ter uma estrutura genética, cada vez mais nós vamos ter uma estrutura espiritual, psíquica, moral. A humanidade está avançando para isso. E nós vamos fazer isso cada vez mais rapidamente, nós vamos avançar mais rapidamente. Daqui a pouco não vai ter mais carência de nada. Daqui a pouco não vai ter mais carência de nada. Tudo será possível. Aquilo que Jesus falou, que tudo será possível àquele que crê, realmente será possível. Tá? Eu tenho a fé incondicional, né, que isso acontecerá. Né? E nós não estamos distantes disso. Problema de alimentação, problema de doenças, né? De carências várias aí, isso tudo está com os dias contados, pessoal. Podem acreditar. Está com os dias contados. Tá?
Nós estamos passando por profundas revoluções morais, fisiológicas. Nossa genética vai mudar. O problema da alimentação vai acabar. Tá? Essas carências todas que nós temos tido, elas estão com os dias contados. O que nós precisamos é evoluir moralmente. Esse é o grande problema, né? Ainda não foi permitido certos potenciais aflorarem em nós, porque o trabalho, as lutas, as dores, os sofrimentos, as doenças, ainda tem uma função na nossa vida. E vai ter durante um bom tempo ainda. Mas isso está com os dias contados. Né? Pode acreditar que está com os dias contados. Por quê? Porque, como até diz o espírito Aniceto, né? O espírito Alexandre, no livro Os Missionários, e o Aniceto, no livro Os Mensageiros do André Luiz, eles falam, né, a respeito do respeito aos animais, do problema da alimentação, que nós, por enquanto, nós não conseguimos retirar do próprio ar o nosso alimento. Só tem uma bactéria, a bactéria do feijão, que consegue extrair o nitrogênio do ar. Mas nós vamos conseguir fazer isso, né? No momento certo vai ser permitida uma mutação no nosso organismo. Geneticamente nós vamos adquirir a possibilidade de fazermos isso. Nosso organismo, através da respiração, ele vai começar a extrair o nitrogênio do ar, né? E aí todo o problema da alimentação vai estar resolvido. Todo o problema da indústria da alimentação vai acabar, vai estar resolvido, ou boa parte desse problema vai estar resolvido, né? É só uma questão de tempo. A Si está dizendo, o Alípio, será que não é o Alírio? Não, sim. O Alípio conta isso, uma chave que estava no Canadá e a chave apareceu aqui no Brasil, acho que com o Chico Xavier. Interessante, né? Sim. É isso aí, nós ainda não sabemos utilizar, mas nós aprenderemos, né? Tem muitos seres que já estão com uma estrutura diferente. O próprio livro do Divaldo lá está contando, né, daquela colônia que os espíritos de Alcione estão se adaptando ao planeta, se adaptando geneticamente, se adaptando culturalmente, linguisticamente e tal, estão se adaptando e estão reencarnando já. Tá? Então, eles vão trazer mudanças profundas genéticas na nossa estrutura pessoal, não tenhamos dúvida. E muitos, eu acredito que já estão vivendo essa realidade. Tá? Nós temos que estar de olho no novo, no diferente, né? No meio da massa, né? Nós temos que olhar os diferentes para melhor, não os diferentes para pior. Nós temos que prestar atenção nos diferentes, aqueles que ressaltam pelas coisas novas que estão fazendo. Isso é o futuro da humanidade, não é? Allan Kardec foi mestre nisso, ele prestou atenção no fenômeno novo. Allan Kardec, todo o trabalho dele foi em cima disso. As pessoas falam, isso é ilusionismo, as mesas ficam subindo, descendo, girando e tal, isso é bobagem, isso as pessoas estão enganando. São as pessoas que estão enganando. É ilusão, é ilusionismo. Não é? Não é assim que falavam na época? E o que Allan Kardec fez? Allan Kardec foi lá, estudou, não, peraí, tem uma coisa diferente ocorrendo aí. Tem uma coisa diferente ocorrendo aí. Não é um fenômeno comum, existe um fenômeno inteligente por detrás disso. Existe uma inteligência. A mesa não tem cérebro nem nervos para responder perguntas. Tem uma coisa diferente aí acontecendo. Por que nós não podemos fazer isso hoje, pessoal? Será que nós perdemos a capacidade de olhar o novo? Será que nós perdemos a capacidade de investigar, de questionar, de não aceitar tudo como se fosse tudo coisa banal? Ilusionista, ilusionista. Você vai prestar atenção nisso? É ilusionista?
Não é, pessoal? Nós temos que manter essa chama acesa, a chama da investigação, do questionamento, de olharmos para as coisas extraordinárias que estão sendo feitas. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos diante de um fenômeno maravilhoso que Jesus fez, né? Explicado pelas leis divinas, pelas leis físicas, químicas, só nós precisamos compreender esse fenômeno da maneira correta, né? Então vamos para o próximo tópico aqui, sinal do céu, tá? Isso está em Mateus também 18, 38 a 42, 16, 1 a 4, Lucas 11, 24 a 26, 29 a 32 e capítulo 12, 54 a 56. E nós estamos aqui no capítulo 8, versículo 11 de Marcos. Tá? Os fariseus saíram e começaram a debater com ele, testando-o, procurando da parte dele um sinal do céu. Né? Então, os fariseus, né, os doutores da lei ali, estavam querendo um sinal do céu. Né? Já não bastavam os sinais que Jesus estava dando, né? Já não bastavam os sinais que ele estava dando. Que sinal que eles queriam? O sinal do céu. Né? Você vê que coisa, né? Nós também. A gente está vendo coisas extraordinárias, a gente está esperando um sinal do céu. Quantas pessoas, eu queria acreditar, né, no Espiritismo, mas estou esperando aquela verdade incontestável, né? Ele já está cheio de fenômenos extraordinários ocorrendo, pessoal. O Espiritismo, os espíritos já proporcionaram milhares e milhares de fenômenos extraordinários e tantas pessoas ainda não enxergaram, não acreditaram. A vida está cheia de fenômenos extraordinários. Né? E nós ainda não enxergamos Deus nisso tudo. Né? Os cientistas muitas vezes acabam negando Deus, a vida está cheia de fenômenos extraordinários. Como se explica ainda a beleza de uma flor, a beleza de uma rosa? Como se explica isso? Qual a definição perfeita de um raio de sol, como os espíritos questionam? Nós já resolvemos o problema da gota d'água? Já entendemos perfeitamente a questão da água? Será? Né? Acho que não, né? Senão não haveria tanta preocupação com a falta d'água, né? Se nós já tivéssemos entendido profundamente a questão da água, nós não estaríamos tão preocupados mundialmente com o problema da água, né? Com a falta da água. Né? E é um problema que nós estamos vivendo, né? Então, a vida está cheia de coisas extraordinárias que nós ainda não compreendemos direito, né? E que exigem um ser extraordinário, um ser perfeito, um ser muito acima de nós, né? Que nós ainda não, muitas vezes ainda não aprendemos a perceber, né? Mas que precisamos, né, perceber esse ser. Então os fariseus saíram e começaram a debater com ele, testando, procurando da parte dele um sinal do céu. Eles queriam um sinal do céu, né? Por que esta geração busca um sinal? Jesus pergunta, né? Desculpa, diz assim, né, aqui o Evangelho, né? Suspirando profundamente em seu espírito, diz Jesus, né? Por que esta geração busca um sinal? Amém vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Deixando-os após embarcar novamente, partiu para o outro lado. Na verdade, literalmente assim, essa geração que estava ali convivendo com Jesus, viram muitos sinais, né? Não faltavam sinais. Só que os fariseus não enxergavam mesmo, né? Estavam cegos, né? Jesus falou que ele vinha para que os que viam se tornassem cegos. Era o caso dos fariseus, aqueles que falavam que enxergavam, que eram os doutores da lei, na verdade eram cegos de espírito, né? Eles não enxergavam os sinais, que Jesus estava dando. E aí Jesus falou, essa geração não vai ter sinal nenhum mesmo. Vocês não enxergam sinais, vocês não vão ter sinal nenhum. Porque vocês não
não enxergam, né? Então, aí continuando, porque aqueles que estavam seguindo Jesus e com fé, né? Estavam preparados para aqueles que sofriam, né? Porque ele veio para os doentes, não veio para os sãos, né? Os sãos muitas vezes não enxergavam esses sinais, os doentes sim, né? Então Jesus ele estava dando muitos sinais, né? E fazia questão de os dar, até para comprovar a relação do Novo Testamento agora, né? Da Boa Nova que ele trazia com o Antigo Testamento, com o que os profetas falaram. Então uma junção perfeita existe entre o Novo e o Antigo Testamento. O próprio Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, tá? E deixando-os após embarcar, novamente partiu para o outro lado, né? Porque ele ia para um lado do lago, ia para o outro, e voltava e ia, né? Ele transitava ali frequentemente no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, né? A do Alba, né? Não paramos para observar, né? Exatamente essas belezas, né? Essas maravilhas, né, do Alba, que a vida já nos dá, que Deus já nos proporcionou, né? Então vamos falar do fermento dos fariseus e de Herodes, tá? Que está também em Mateus 16, 5 a 12 e Lucas 12, 1, tá? Então, capítulo 8, versículo 14. Esqueceram-se de pegar os pães e não tinham consigo senão um pão no barco. Então, olha o problema, esqueceram de levar provisões, né? Esqueceram de pegar os pães. Multiplicaram tanto os pães lá e os discípulos esqueceram de pegar os pães. É a nossa desatenção, né? E só tinha um pão no barco. E eu acho que a viagem devia ser meio demorada, né? E ordenava-lhes, dizendo: olhai, vede a procedência do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam uns com os outros: não temos pães. Primeiro vamos analisar essa questão. Jesus aproveitou a questão do pão aqui para extrapolar o pão. Ele aproveitou o pão para falar de alguma coisa além do pão, né? Porque o pão feito com fermento, né? A não ser que seja aquele pão ázimo, né? Que eles usavam também, que era um pão sem fermento, né? Que utilizavam inclusive na Páscoa, né? O pão ázimo, né? Fazia parte dos rituais lá, aquele pão sem fermento, né? Mas normalmente utilizavam fermento também para fazer os pães, né? Como nós usamos até hoje. Então Jesus aproveitou a questão dos pães e falou: olha, vejam a procedência do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vocês percebam de onde que vem, olha a sutileza, os pensamentos daqueles que vêm questionar, daqueles que vêm me questionar, no caso de Jesus, né? Olha só, percebam o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Olha só, pelo tipo de questionamento que as pessoas trazem, pelo tipo de pedido que elas fazem, você percebe de onde que vem. Quem que está por detrás disso? Que tipo de pensamento, qual a intenção que está por detrás desses questionamentos, dessa solicitação que as pessoas fazem? Vocês entendem, pessoal? Então ele está dizendo, ele está aproveitando, porque o fermento é aquilo que faz aumentar a coisa, né? Faz crescer a massa, faz crescer, gera polêmica, gera confusão, né? Faz com que Jesus tenha que explicar certas coisas, tenha que, às vezes, até usar, né, de uma saída mais delicada, mais cuidadosa, né? Então, isso várias vezes acontecia, né? E Jesus ficava esperto, porque ele na sabedoria dele, percebia de onde que estava procedendo. Assim como a gente percebe também. Às vezes uma pergunta capciosa, no meio de uma palestra, no meio de um estudo, alguém de repente solta lá aquela pergunta capciosa.
Ou aquela frase capciosa. Né? É como uma isca, que você cai se você quiser, você pega se você quiser. Às vezes a gente finge que não viu. Você sabe, às vezes, da intenção da pessoa, todo um questionamento, toda uma polêmica que está por detrás daquela pergunta capciosa. Né? Quem tem experiência em estudo, palestra, alguma coisa assim, já sabe, já conhece o fermento dos fariseus. Quem que está por detrás dessas polêmicas, né? Então Jesus, logicamente, sabia tudo isso e chamava a atenção dos discípulos. Olha, cuidado, olha só, a procedência, né, do fermento dos fariseus e de Herodes. Né? Porque eles ficavam tentando fazer intriga, né? Eles ficavam tentando fazer intriga. Colocar Jesus em contradição, desqualificar Jesus, né? Tudo isso eles tentavam fazer. E às vezes tentam fazer isso com a gente também, né? E a gente a gente que é muito mais frágil, né? A gente que é muito mais complicado, muitas vezes até a gente cai nessas armadilhas, né? Mas Jesus não caía, não, né? E aí eles arrazoavam uns com os outros, eles estavam preocupados com o pão. Jesus estava questionando o fermento dos fariseus, Jesus estava falando dessas perguntas capciosas. Por quê? Porque os fariseus tinham falado, você não vai dar um sinal para a gente? E o sinal, a gente quer um sinal do céu. E Jesus falou, vocês não vão ter sinal nenhum, não, não vem com essa, não. Né? Porque qualquer coisa que ele fizesse ali, eles ficam tentando pegar motivo para atacá-lo, para desqualificá-lo. Então Jesus falou, não, essa geração não vai ter sinal, não vem com essa, comigo não cola. Então Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para isso. Vocês perceberam, pessoal? Vocês perceberam, meus amigos, o fermento dos fariseus? E os discípulos preocupados com o pão. A preocupação deles é com o estômago. Né? Acho que ficou bem claro aqui, né? Porque não temos pães. Aí Jesus, ele chama a atenção deles. Olha que coisa interessante. Jesus chama a atenção deles. Diz assim, ó, sabendo disso, ele diz, por que arrazoais que não tendes pães? Ainda não percebestes, nem entendestes? Tendes vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Jesus deu uma dura neles, chamou a atenção, né, deles. Por quê? Vocês não perceberam ainda, vocês não entenderam ainda. O coração de vocês está endurecido ainda, vocês não sentem a fé, a confiança em Deus, a providência. Eu que estou aqui, no caso de Jesus, estou aqui para cuidar de vocês. Estou ensinando uma coisa profunda para vocês, vocês estão preocupados com o estômago ainda. Vocês não perceberam que nada vai faltar para vocês? Mas deixa eu continuar aqui para ficar mais claro, né? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de vime tomastes cheios de pedaços? Aí eles responderam, 12. Quer dizer, sobraram 12 cestos. Alimentaram 5.000, só tinha 5 pães, né? E eles alimentaram 5.000 e sobraram 12 cestos. Eles responderam 12 cestos, né? Quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos redondos tomastes, cheios de pedaços? Aí eles disseram, 7. E dizia-lhes, como não entendeis? Olha que fantástico, né, pessoal? Só a gente pegando aqui mesmo. Você vê a sequência, olha a riqueza da sequência da vida ali de Jesus. Como é diferente a gente pegar aqui na Bíblia e a gente entender a relação de um ensino com o outro. Está tudo encadeado. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, vocês não perceberam que não vai faltar nada, o que precisar vocês vão ter. Tinha 4.000 pessoas, a gente alimentou todo mundo. Tinha 5.000 pessoas, nós alimentamos todo mundo. Vocês estão preocupados porque não tem pão, porque só tem um pedaço de pão. Gente, vamos pensar mais amplo. Vamos cuidar de alimentar o espírito. Eu estou aqui ensinando uma coisa, estou chamando uma atenção de vocês para uma coisa que vocês estão preocupados com o estômago. Não é?
Então ficou claríssimo, no meu modo de ver aqui, ficou claríssimo aqui o ensinamento de Jesus, né? Interessante, né, pessoal? É como a gente hoje, a gente fica tão preocupado com mesquinharia, né? A gente perde oportunidades de aprender, de ensinar, de vivenciar, e a gente fica tão com falta de fé, tão preocupado, né, contando coisas pequenas ou se atendo a coisas tão pequenas. E os espíritos vêm e falam, olha gente, vamos pensar grande, vamos, né, vamos cuidar do espírito, vamos cuidar daquilo que é eterno, vamos aproveitar as oportunidades que temos, ao invés de ficarmos em busca de coisas pequenas, coisas mesquinhas, né? Eu acho que é isso, né, pessoal? Aí, continuando, né, acho que dá tempo da gente ter mais um pedacinho aqui, que eu acho que dá tempo. A cura de um cego em Betsaida. Betsaida era uma das cidades que ficavam ali à margem do lago também, tá? Cafarnaum, Betsaida, né? Então, dirigem-se a Betsaida. Trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos de novo, né? De novo, você vê que é a segunda vez que aparece aqui que ele ia cuspir né? Na mão dele ou nos olhos, para depois passar na língua ou nos olhos. Ele fazia isso de vez em quando, né? Então ele afastava a pessoa, tirava do meio da multidão e levou para fora da aldeia. Olha o cuidado de Jesus, para não escandalizar. Porque o pessoal era cheio de pureza, e lavar as mãos, e lavar os pratos. E é cheio dos rituais lá, que eram questões religiosas para eles. Não comer carnes impuras, não comer isso, não fazer aquilo e tal. Né? Eram questões religiosas. Imagina Jesus lá cuspindo nos olhos do cego. Né? Outro dia a gente viu que Jesus cuspiu na mão dele mesmo, Jesus cuspiu na mão dele e depois passou na língua do mudo, gago lá, né? Então isso escandalizaria, provavelmente, né? Isso geraria um problema complicado ali para Jesus, né? Então ele já saía fora, tirava a pessoa de cena ali, talvez, não sei como é que os discípulos ficaram sabendo, se algum acompanhou, né? Se alguém acompanhou Jesus, alguém deve ter visto isso aí para ter anotado, né? Ou só se Jesus depois contou o que aconteceu, ou o cego contou, a gente não sabe, né? Mas como é que o cego ia ter visto que ele cuspiu? Então, né? Então é difícil a gente saber, né? Mas enfim, levou para fora, segurando a mão do cego, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Quer dizer, usou dois recursos aí, né? A saliva dele, que devia ter fluidos ali extraordinários, curativos, né? E passou nos olhos do cego. E não foi só isso, impôs as mãos. Né? Então teve esse componente também ali. Aplicou um passe ali, impôs as mãos, né? Sobre o cego. Né? E perguntava-lhe, né? Perguntava-lhe, vês alguma coisa? Perguntou para ele, para saber como é que estava indo o tratamento lá. Vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia, vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Quer dizer, estava com a visão ainda meio turva ali, né? Meio complicada, embaçada ainda. Então estava vendo os homens como se fossem árvores que andavam assim, né? Então devia ter algumas pessoas próximas ali, né? Então novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se. Aí depois, né? E via pormenorizadamente, com clareza a todos. Né? Então você vê que foi gradativo o negócio. Né? O problema exigiu um pouco mais de Jesus. Né? Primeiro ele cuspiu, passou
né? Cuspiu nos olhos dele, depois aplicou passe, perguntou como é que ele estava, se estava vendo alguma coisa. Ele falou, ó, tô vendo meio embaçado. Ele continuou a aplicar passe nele, continuou a aplicar, impor as mãos. Aí ele foi, devagarzinho, foi mudando a visão dele até que ele visse com clareza. Olha que interessante, né? E o enviou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Jesus, na antevisão dele, Jesus, na paranormalidade nele, da pré-cognição dele, na antevisão dele, deve ter percebido que não era bom que ele entrasse na aldeia, ali, logo de imediato. Né? Provavelmente, essa pessoa ia passar por alguma confusão ali, alguma dificuldade, ele ia enfrentar. Então, Jesus falou, você não entra na aldeia. Tá? Agora, pelo menos agora, não, né? Não entres na aldeia. Enviou para a casa dele, né? Talvez a casa dele devia ser fora da aldeia lá, devia ser um pouco distante. Falou, vai para tua casa, não entre na aldeia. Por quê? Provavelmente o pessoal ali ia achar, ia ficar chocado em vê-lo enxergando. Ou as autoridades ali na aldeia, alguém provavelmente ia causar algum aborrecimento para ele, né? Então Jesus deve ter percebido isso. Fala, vai para tua casa, né? Senão você vai caçar confusão, né? Pessoal, nós já estamos na nossa hora, tá? Nós vamos deixar a continuação, então, o próximo tópico aqui para a semana que vem, ok? Mas é isso aí, né? Muito bom, né? A gente poder estudar, muito bom a gente poder analisar, né? E a cada dia um aprendizado novo para a gente, né? Eu vou aprendendo junto com vocês, todos nós vamos aprendendo aqui com o Novo Testamento, tá? E a gente vai aproveitando esse tempo que a gente passa aqui, que é tão bom, né? Tão gostoso, juntos, né? Em que a gente vai trocando essas vibrações aí tão cariciosas, né? E a gente, durante alguns minutos, a gente esquece as coisas do dia a dia, a gente passa a se transportar mentalmente para esse momento, né, maravilhoso de Jesus, né? Eu, pelo menos, eu vou falando, eu vou lendo aqui, vou comentando, é como se eu estivesse ali vendo as coisas, né? Lógico, né? Na nossa limitação, mas é como se a gente estivesse ali vivendo junto, acompanhando, né? É como se a gente estivesse vendo um filminho passando, né? Na nossa mente, né? É bom, né? É gostoso, eu gosto bastante. Então vamos fazer a nossa prece final, tá? Pedindo novamente a Jesus que nos abençoe o nosso dia, que seja um dia maravilhoso, que possamos manter a vigilância, pensamento sempre positivo, sempre otimista, sempre confiante, alegre, aberto, disposto a fazer o bem, disposto a ajudar, disposto a socorrer, disposto a estimular as pessoas ao bem. Quem se move no sentido de abençoar, nós sabemos, Senhor, que nunca deve amaldiçoar. Então, a mesma boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Então, que nós possamos usar os nossos lábios, a nossa língua, para abençoar a todos e a tudo. Porque dessa forma nós seremos reconhecidos como os discípulos teus, como seguidores, como cristãos verdadeiros. Esse é o nosso desafio, abençoar, nunca amaldiçoar. Seja o que for, porque não há nada impuro. Nada em si mesmo é impuro, como diz Paulo de Tarso. A impureza está dentro de nós. Então, que possamos olhar o mundo com tudo de bom e de belo que ele traz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia aí, tá? Nós estamos no dia 12 de junho de 2014, né? Todos tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Um grande abraço, pessoal. Até mais.